Já falamos de homoação, mas o que é heteroação? Heteroação é um outro princípio de uma mecânica da mente que nos diz que quando uma sugestão hipnótica é aceita por um sujeito, ele se torna, esse sujeito, mais suscetível, mais capaz, na realidade, de aceitar uma outra sugestão. Então, quando você dá uma sugestão hipnótica qualquer, por exemplo, o exemplo que eu dei na homoação, o durma, e esse sujeito aceitou muito bem essa sugestão, você tem uma maior probabilidade de que esse sujeito aceite alguma outra sugestão hipnótica também. Além de reforçar aquela própria durma, ou seja, reforçar a mesma sugestão pela homoação, é um sinal de que de que aquele sujeito se torna mais capaz de aceitar novas sugestões diferentes daquelas antigas que você tinha dado. Então, por exemplo, se você simplesmente colocar a pessoa em transe e dizer para ela, dar a sugestão de que o braço dela vai formigar, a mão vai formigar, e 3, 2, 1, abre os olhos, enfim, a pessoa abre os olhos, a mão está formigando? Como é que está a mão? Existe uma chance muito menor dessa pessoa falar que a mão está formigando e sentir a mão formigando de fato, se você fizer isso diretamente, do que se você colocar a pessoa em transe, der algumas sugestões mais simples de serem executadas pela mente, como por exemplo o próprio durma, ou como por exemplo catalepsia dos músculos menores, né? Colar os olhos, por exemplo, não conseguir abrir, enfim. É muito mais fácil você executar o fenômeno se você der sugestões mais simples antes do que se você partir para uma sugestão mais intensa, uma sugestão mais complexa primeiro. Um outro exemplo que nós poderíamos dar é o exemplo que nós ensinamos dentro do nosso curso de hipnose clássica online, inclusive, se você tiver interesse em se tornar um hipnotista, um hipnólogo, um hipnoterapeuta, eu sugiro que você se inscreva no nosso curso, que é o curso de hipnose clássica mais completo disponível no mercado hoje. Nós ensinamos uma rotina, algumas rotinas, na verdade, de treinamento para você treinar a sua capacidade de hipnotizar. Então, você pode reparar que nessas rotinas, nós sempre vamos partir de sugestões mais simples até alcançarmos sugestões mais complexas. Então, é muito mais simples, é muito mais provável que você atinja, que o seu sujeito atinja, por exemplo, uma alucinação positiva, que é ver o que não existe. Se você partir por exemplo, de colar os olhos, depois colar as mãos do sujeito, depois fazer ele esquecer um nome, esquecer número, depois você fazer ele, sei lá, sentir que está voando, e aí você partir para ele ver um dragão voando, do que se você simplesmente fizer, colocar o sujeito em transe e diretamente falar que ele vê o dragão voando. Então, a heteroação é essa capacidade que o sujeito vai ter de realizar, de executar sugestões mais complexas com maior facilidade, se ele já estiver recebendo sugestões menos complexas anteriormente.